que possa ter esse paciente um diagnóstico mais precoce até chegar ao dermatologista. Então, doutor Leonardo, passo a palavra. E o que a gente pode estar conversando, debatendo, discutindo, para que assim, possamos estar melhorando essa vida? Eu tenho que dar uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos. E veja como a tecnologia é algo incrível, né? Eu estou aqui no estado de Mato Grosso, aqui no Mato Grosso. O doutor Elizabeth, minha colega, um abraço. Está lá no Espírito Santo, que tanto nos honra essa participação, que é especialista em dermatologia nessa área da atenção primária, que é um desafio essa formação para o profissional. Aí nós podemos fazer análise da questão curricular das universidades, da preparação dos profissionais para a realidade brasileira. Qual é a grande realidade brasileira? É estarmos na atenção primária, estarmos nos municípios atendendo a maioria da população, dos mais rincões distantes do Brasil, 1.570 municípios, né? 27 estados do Distrito Federal. E aí, percebo, eu estou aqui, vou saudar a deputada Fran Somendes, que está lá toda agasalhadinha, né? Toda agasalhadinha no frio, lá no sul do país. A Gladys, nossa presidente também do Psoríase Brasil, está lá no sul do país. A Ana Paula, que é nossa jornalista, nossa mediadora, que estão aqui lá no sul. E eu estou aqui nesse calor, de camiseta. Por mais que tenha esfriado, a gente está... Mas quando que nós teremos uma oportunidade dessa ímpar, de estarmos ao mesmo tempo, cada um no seu estado, mas juntos para discutir um tema importante, para a gente debater, trocar ideia com vocês que nos acompanham sobre um tema importantíssimo. Claro, a psoríase aqui é o nosso foco, mas é o desafio da atenção primária no tratamento da psoríase, né? Esse desafio para o diagnóstico precoce, na verdade, para o diagnóstico. Aí a gente vai falar do diagnóstico precoce, que dá um resultado diferenciado para esse paciente, e também fazer os diagnósticos diferenciais, claro, e propor. E a gente sabe que quando é artrite psoriática é um pouquinho mais difícil, talvez, porque precisa de múltiplas apresentações, e aí esse paciente já está naquela fase mais grave, que aí precisa mais de cuidado, tem outros acometimentos sistêmicos, como a parte psicológica, que a gente vai conversar muito bem. Ela vem em ondas, tem uma faixa etária jovem, né, o paciente que apresenta a psoríase, mas por que ainda a gente está tendo dificuldade? Eu vim conversando um pouquinho aqui, antes da gente começar a entrar com vocês que nos acompanham, porque ainda que essa demora, e eu vinha dizendo, quando era médico do PSF, da Coab Nova, lá em Cáceres, que é uma região lá do lado, a doutora Fran tá ali com, acho que é a filha do deputado. Um abraço, tudo bem? Essa é a minha Maria, eu tenho uma Maria e um João. Que bom que você está aqui, eu não vou mais nessa live conosco. Tudo bem, Maria? A Maria gosta de cantar, toca teclado. O pai é médico, mas ela acho que vai para a vida artística. Ela vai ser muito inteligente, a vida artística. Então tá bom. Beijo, Maria. Que bom. É assim que a gente está. Aqui está no bate-papo, muito tranquilo, para conversar com vocês, para tirar dúvidas de vocês. Claro, eu sou médico de profissão, sou deputado federal. Tenho um prazer e agradeço a Gladys muito de termos nos encontrado no Congresso Nacional para estar à frente dessa importante frente parlamentar. Mas a gente tem uma tranquilidade, porque o trabalho da Psoríase Brasil já vem fazendo muito intenso, então facilita o nosso trabalho, mas é importante a participação social para nós termos uma proposta definitiva, tanto que vai tratar de legislações, formação acadêmica desse profissional, capacitação e educação continuada após estarmos exercendo a profissão nas unidades de saúde básica, nas estratégias de saúde da família ou nos hospitais de referência, e é assim que encontraremos a maioria dos profissionais. E temos sim os profissionais especializados, e a gente trabalhar a tal da referência e contra-referência. Essa que é a mais dificuldade que temos, né? De não só encaminhar o paciente, mas quando encaminhar, ter esse resultado da especialidade e acompanharmos, estarmos juntos nesse tratamento, que, de certa forma, tem suas particularidades, sistêmico, tópico, fototerapia, o que seja, mas eles têm
de difícil manejo, mas a gente pode estar junto, dando o que é melhor para o paciente ele ter uma vida, além dos outros suportes psicológicos, porque a questão estética e o estigma que apresenta suas lesões, né? Aquele medo da sociedade, o transmissível, enfim, das lesões avermelhadas ou descamativas, a verdade é a mesma. Eu sou médico não há muito tempo, mas estamos nessa luta aí com alguns anos de formado. A gente percebe que os desafios são os mesmos de quando eu estava lá na unidade de saúde básica, de pegar pacientes com 5, 6 anos com logística, falando assim, com lesão muito característica, né? O sinal do orvalho sangrante, eu acho que assim, o sinal de Auschwitz, né? Que eu não lembro, esse sinal da vela, que é clássico, é você olhar e falar, não, o diagnóstico é clínico. Não tem um exame de sangue ainda, não sabemos no futuro, mas ainda não tem um exame de sangue que dê o diagnóstico. Você não precisa de exames complementares. Raramente, às vezes precisa de uma biópsia, é claro. Esses é casos raros. Na grande maioria, é olhar, examinar, conversar com o paciente, pegar no paciente, olhar a pele, olhar com cuidado, conversar, o histórico desse paciente, saber se tem na família, enfim, estar ouvindo, vendo o paciente da sua integralidade, e você chega no diagnóstico. Mas por quê? Por que, então, na prática se demora tanto? Então, nós estamos aqui para conversar, para propor esse olhar diferenciado, para propor para o Ministério da Saúde, para o próprio MEC, a formação também, né, de darmos continuidade, observação. Por quê? Porque com o tratamento precoce, a gente tem uma melhor qualidade de vida, e com certeza, se você tem uma melhor qualidade de vida, essa pessoa produz mais, é economicamente ativa, ela ajuda na economia do país, enfim, é um círculo virtuoso, né? Todo mundo junto, eu só tenho que agradecer, meu boa noite inicial, até já falei demais pelo boa noite, e à disposição aqui para a gente fazer esse bate-papo. Obrigado. A doutora Elizabeth até poderia dar uma conversadinha e falar sobre a psoríase, né, doutora? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Gladys, a Ana Paula, o convite, agradecer aos colegas, o colega médico, o deputado Leonardo, a deputada Fran, de estar participando com vocês, encontro de pensamentos consonantes. Então, é um pensamento alinhado a um objetivo único. Qual? Um diagnóstico precoce dado exemplar para os pacientes que têm psoríase, que vem sendo uma doença que é clínica, como o colega Leonardo falou, mas tem um porém. O olho clínico depende da expertise do profissional que vem. Então, se esse aluno, né, esse acadêmico, ele aprendeu, mas às vezes o curso da dermatologia, ele em algumas faculdades, eles têm uma representatividade menor. E aí, nessa representatividade, se a psoríase é uma doença rara, então a gente tem hoje, a estatística nossa brasileira, 1,3% da população brasileira apresentam psoríase. Então, entre ensinar hanseníase e ensinar sífilis, né, que são doenças que têm um comprometimento populacional maior, acaba a psoríase. Mas isso gerou na população de maneira geral, isso não só no Brasil, mas no mundo, uma jornada para o paciente mais dificultosa. Porque se é uma doença que depende da expertise do olho do profissional, e se a doença é rara e ele não viu muitos casos, ele vai ter dificuldade, o colega que está lá na atenção primária, de fazer a identificação desse paciente. Então, ele vai ter dúvidas. E aí ele vai pensar no que é mais comum. E aí ele vai pensar que é uma alergia, que muitas das vezes as lesões são semelhantes, não tem evoluções semelhantes, mas na sua presença pode pensar que... E isso vai gerando uma jornada muito longa para um diagnóstico precoce. Dentro dessa jornada longa, um diagnóstico fortuito,
prontamente já mudança no curso da doença. Então, a gente passa a ter uma doença que teria uma evolução X, eu consigo evitar essas evoluções. Então, dos pacientes que apresentam psoríase cutânea, 70% a 80% desses pacientes, dependendo dos estudos e dos casos, eles vão apresentar inicialmente a psoríase cutânea e as outras doenças associadas, porque a psoríase é uma doença que se apresenta na pele, mas ela pode comprometer as articulações, como o deputado falou. Eu sempre fico em dúvida se eu te chamo de deputado ou de colega médico, eu estou aqui nessa angústia, né? Hora eu falo deputado, hora eu falo colega, mas você sabe que é você, né? Verdade, obrigado. E aí, o que acontece é que esse paciente que tem a lesão na pele, ele pode apresentar também a psoríase que se compromete as articulações, que são as dores matinais, que é uma dor de padrão inflamatório. Muitas vezes ele compreende que se ele vai no dermatologista, ele também não fala da dor, porque se é dor das juntinhas, ele não vai falar para o dermatologista. E nem para o clínico, ele vai falar, eu queria um encaminhamento para o ortopedista, que é o que ele pensa, doeu a junta, ortopedista. O ortopedista tem uma formação em traumatologia, quebrou, colou, e isso é perfeito. E às vezes ele demora para costurar que a doença da pele tem correlação com a doença da juntinha, né? Se eu já passo essa informação para o profissional da atenção primária, que é onde o paciente é a porta de acesso do sistema de saúde pública, é o primeiro lugar onde esse paciente vai apresentar a sua queixa. E se o colega que é clínico imediatamente pensa em psoríase, ele vai logo perguntar: o senhor tem dor nas juntas quando o senhor acorda pela manhã? O senhor acorda assim com as mãozinhas com a sensação de que estão inchadas ou doloridas, e isso vai melhorando no decorrer do dia? Então, são coisas simples. Essa dorzinha está acontecendo há mais de 3 meses, e dali ele já não vai encaminhar para o ortopedista como era o desejo do entendimento simples do paciente, né? O paciente não tem a obrigação de saber. Ele entendeu que doeu a articulação, é o ortopedista. O reumatologista é um especialista menos conhecido, vamos dizer assim, da população, né? Então, esse paciente já imediatamente seria encaminhado para um especialista que cuidaria daquela comorbidade, daquela extensão da doença. A psoríase também pode comprometer o trato gastrointestinal. E aí chegou com psoríase, mas vem queixando também de uma diarreia que não passa, que está emagrecendo, que tem um abdômen distendido com gases, opa, será que ele está fazendo uma extensão da psoríase extracutânea, que seria uma doença inflamatória intestinal? Será que ele tem isso associado? Opa, vou precisar de um gastro para me ajudar. Essas pontes, e aí eu ainda tenho a possibilidade que é menos comum, da uveíte, em que o paciente pode ter o olho embaçado, dor no olho, que lembra uma conjuntivite. Então, é um paciente que tem a psoríase e tem uma conjuntivite que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ninguém consegue linkar esse pensamento. Por quê? Por ser uma doença rara e esses comprometimentos fora da pele, a coisa não é linkada. E aí, como demora para chegar no especialista, né, porque a gente tem uma quantidade grande de população usando o nosso sistema público de saúde, aí vem o papel da educação, que é disso que nós estamos falando, é da educação em saúde para esse profissional que está lá na atenção primária, que tem como proposta da especialidade de atenção primária resolver 75% das situações que são encaminhadas, que chegam na atenção primária. A psoríase não é uma doença para ficar na atenção primária. Ela é uma doença que o colega vai pensar, entender, e ele vai encaminhar. E ele precisa fazer um encaminhamento muito preciso, muito adequado. Precisa ser logo. Porque quanto antes eu estabelecer o diagnóstico e eu entrar com um tratamento específico, melhor vai ser a condição para o paciente de não ter as evoluções. Porque normalmente o paciente não abre um quadro de psoríase com tudo isso florido que eu falei. Ele tem uma psoríase que fica anos, na maioria dos casos. E depois é que essas situações vão aparecendo. E aí, o deputado falou uma coisa importantíssima, que é o impacto na qualidade de vida desse paciente. Se ele tem as lesões cutâneas, ele tem um impacto na vida familiar,
na sua vida profissional, ele tem um impacto psicoemocional também na vida do convívio social e muito na sua vida conjugal. Então, a gente tem pacientes com psoríase grave que têm relacionamentos desfeitos por conta da doença. Isso não é um caso, é pouco comum. Isso é comum, é um relato comum. Ou o parceiro ou a parceira não querem conviver com aquela situação. Então, se a gente tem a possibilidade de entender a doença, compreender o diagnóstico, linkar isso num cuidado, e a gente dá o tratamento oportuno e preciso para esse paciente, eu mudo o curso da vida dessa pessoa, que vem aos poucos, vivalho nas suas atividades até escolares, às vezes um absenteísmo, porque às vezes ele está ausente tanto da escola quanto do trabalho, ou em algumas vezes, que a maioria dos casos, ele não está ausente, ele está presente, o que a gente chama de presenteísmo, mas com baixíssimo rendimento, escola, quer no trabalho, por conta da questão psicoemocional. Mesmo porque quando ele está em atividade, como é uma doença que tem o seu sistema imunológico envolvido, esse sistema imunológico, ele não está envolvido só onde tem a lesão. A doença, ela faz um looping de um processo inflamatório, quer dizer, um constituinte de substâncias que circulam no corpo todo, e num dado momento com outra área ou outra área. Então, essas são características que eu estou falando especificamente da psoríase grave, né? E eu tenho situações em que podem evoluir da mesma forma, né? Então, é um inicial interessante para a gente poder trabalhar, para a gente poder debater, e é uma abertura para a gente poder trabalhar aí o que a gente pode fazer junto. Deputada Fran, por favor, seja entre nesta conversa conosco. Obrigada, quero aqui então cumprimentar a Gladys, né, Gladys, que saudades que a gente está, nós estávamos nos vendo frequentemente e agora estamos nesse outro desafio, cumprimentar aqui a Ana Paula também, né, dessa luta nossa, um prazer, né, deputado federal, a dermatologista Elizabeth, doutora Elizabeth, para a gente ter a oportunidade de aprender muito. Dizer que a Gladys me encontrar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul até é tranquilo. Agora, o doutor Leonardo, eu gostaria de saber como é que ela encontrou o doutor lá, né? É uma guerreira, é uma pessoa que não mede esforços, a gente tem que não se apaixone por ela e pela luta dela. A gente parece que se conhece há muito tempo e, na verdade, temos de poder ajudar. Eu acho que a doutora Elizabeth, ela resumiu muito bem onde está a maior lacuna que nós temos hoje no nosso sistema de saúde, que é o diagnóstico precoce, né? A gente tendo esse diagnóstico, ou mesmo como a doutora disse, não quer dizer que o médico que está lá na saúde, na atenção básica, ele tem que tratar, mas ele que pelo menos encaminhe para o lugar correto, o mais cedo possível, para que essa pessoa tenha dignidade de vida, porque se a gente não se avançar, a gente consegue, de certa forma, controlar isso da condição de vida. Acho que a doutora resumiu muito bem na questão de relacionamento, na questão de amor próprio, na questão da própria que a gente tem discutido muito sempre com a Gladys, na questão da sociedade, um pouquinho mais da doença. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente se sente muito feliz quando a gente vê tantas pessoas qualificadas, unidas a essa causa. Então, nós não estamos sozinhos, né, Gladys? Mais do que nunca, a Gladys tem trazido pessoas de todo o Brasil, com tanto conhecimento e com tanta vontade. E aqui eu deixo um desafio para o nosso deputado federal, né, o doutor Leonardo, de que talvez as medidas mais importantes tenham, mas deputado, o que o senhor tiver para mim sugerir, para me provocar aqui no estado do Rio Grande do Sul, contem com o nosso trabalho, à disposição, a Gladys sabe disso, nós temos um grupo de trabalho também com profissionais da saúde, com várias pessoas envolvidas, e entendemos que a nossa solução
pelo menos para o nosso estado, é que eu divido um pouquinho com você, seria a gente avançar na telemedicina, né? Nós não teríamos pernas para colocar, seria um sonho, né? Eu sempre digo que a gente tem o ideal, mas nós temos que trabalhar com a realidade. E eu acho que a realidade sempre é o que a gente vai poder fazer um pouquinho mais rápido, sabendo que tudo é muito moroso. Mas a gente não pode perder a vontade e o desejo de lograr isso para as pessoas. Eu divido isso com vocês porque meu esposo também é médico. Eu sou farmacêutica de profissão, então eu também tenho aquela lacuna que a gente sofre muito aqui no estado, muitas vezes da falta de medicamento. Aquelas pessoas que vêm num equilíbrio, tomando os medicamentos e tendo, de certa forma, uma vida comum, faltam medicamento. E aí vem tudo por água abaixo, todo aquele tratamento, toda aquela angústia, a parte emocional que as pessoas, porque às vezes o medicamento, a gente sabe muito bem que talvez 50% dele é boné. Eu confiei no meu médico, eu confiei naquele tratamento, e a gente sabe também muito que a psoríase tem um quadro emocional que avança grave, ela às vezes domina o avanço da própria doença. Então, às vezes, quando eu não tenho aquilo que eu entendo como seguro, aquilo que me faz bem, lógico que da noite para o dia eu coloco talvez tudo por água abaixo. Essa luta que no estado tem trabalhado muito com a assistência farmacêutica do estado do Rio Grande do Sul e tem tido uma conversa muito aberta, né, Gladys? Eu acho que, claro, a gente entende as dificuldades do estado, mas a gente tem tido uma atenção especial para a questão dos medicamentos, inclusive os imunossupressores, né, que nós temos aqui. Enfim, eu acho que temos muitas coisas a ver ainda, mas a gente fica muito feliz e mais uma vez agradece essa oportunidade, essa luta de entender a importância de um diagnóstico precoce e atenção especial, porque nós temos uma guerreira que traz a psoríase. Dando aquela cirurgia, como disse o doutor Leonardo, que se chama eletiva, mas para a pessoa que está ali com uma fratura de fêmur, muitas vezes, nós temos um caso aqui bem específico, há mais de um ano, sem conseguir caminhar sozinha, para ela não é eletiva, para ela é para ontem, né? E isso é qualidade de vida, isso é dignidade, né, das pessoas, e eu acho que entre nós, né, o doutor Leonardo, como representantes políticos hoje, nós precisamos esquecer as bandeiras partidárias, mas trabalhar, né, pelo bem e pela saúde da população. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo e a gente está aqui à disposição. Uma coisa importante também, doutor Leonardo e doutora Elizabeth, o trabalho que a deputada Fran tem feito, justamente essa questão, nós levamos essa demanda do diagnóstico, foi trabalhar com telesaúde. O Telesaúde RS tem uma plataforma, ele tem algumas plataformas, e uma delas é o Dermatonet, né, deputada? Que eu acho maravilhoso, eu sou fanzoca, e toda vez que eu falo que é um aplicativo que o médico baixa no celular dele, tem alguma dúvida, fotografa a lesão, essa lesão é enviada, essas fotos são enviadas para o Telesaúde, onde tem lá um dermatologista, e esse dermatologista, em 72 horas, já tem o diagnóstico. Então, olha as facilidades que se tem de ferramentas que podemos estar utilizando os médicos na atenção primária, justamente para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado e correto. Eu só não sei, deputada Fran, com relação esse aplicativo. Se esse aplicativo é só do Rio Grande do Sul, eles atendem só o Rio Grande do Sul, mas seria um exemplo para levar para frente no Congresso, deputado. É muito interessante, não desloca ninguém, o único problema que ele vai ter, provavelmente, tem que baixar no celular dele e ter alguém lá na ponta do Telesaúde fazendo diagnóstico. Para mim, é
foi muito interessante conhecer o trabalho do Telesaúde, que eu estou sempre elogiando, do Dermatonet, que tem apoiado bastante, e facilita a vida desse médico lá da ponta que está com dificuldade de diagnosticar a doença, né? E a gente vê, a maioria dos pacientes que a gente atende pelas nossas redes sociais, não foi no posto de saúde, que nem eles dizem, que ele teve o diagnóstico. Ele levou tempo. Como disse a doutora Elizabeth, é uma alergia, é um fungo, é tudo menos psoríase. E aí ele leva quanto tempo? É justamente, doutora, deputada Fran, essa lacuna que a gente tem aí para tentar resolver, tentar fazer um programa de educação continuada, fazer alguma coisa que nós temos de moderno, que são as plataformas hoje digitais. Para ter esse paciente com o diagnóstico mais precoce possível, para ele não sofrer, não deixar de trabalhar, não deixar de viver e não deixar de ter qualidade de vida, porque é uma qualidade de vida baixa. Imagina viver com a pele sempre com as lesões. E vai no médico, o médico troca e não acerta e só vem a evoluir. Eu acho que uma educação, trabalhar com o que a gente tem, usar algumas coisas que nós temos, que nem a FAMURS, que é a federação, que é um outro desafio, isso a deputada Fran pode falar, que é a federação, a Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Tentarmos fazer isso também, usar algumas regiões, fazer algo como não se consegue ir a capacitação, mas usar a FAMURS. A ideia, né, Gladys, só me permite, a gente conversar com a FAMUR, né, a Associação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul. Nós, com ela sendo parceira, nós traríamos todos os secretários de saúde dos municípios, né, para vender, entre aspas, essa ideia da gente levar alguns municípios que não têm como referência já um dermato, para que o próprio postinho já possa encaminhar, e a gente sabe que isso é uma realidade, muitos municípios não têm dermatologistas. Eu acho, doutora Elizabeth, até que a gente não tem esses profissionais suficientes no Brasil todo, né? Então, para a gente capacitar essa equipe que está lá no posto de saúde e trabalhar com a telemedicina, entendendo que este momento da própria pandemia que a gente está vivendo, ele mostrou que é possível. Como disse o doutor Leonardo, nós estamos aqui, eu tenho a felicidade de já estar em casa, o doutor acho que ainda não está, mas nós estamos cada um nas suas casas, nos seus estados, mas ao mesmo tempo tendo essa oportunidade de trocas de informação, de ideias, e como disse a doutora Elizabeth, nós precisamos ter convergência, né? Tudo que a gente converge nas ideias, a gente pode levar adiante e reproduzir. E eu acho que aqui é um momento disso, né? Então, o Rio Grande do Sul, ele tem já alguns trabalhos de telemedicina com parceria com a União e as universidades daqui. E a dermatologia, ela tem a capacidade dessa ampliação. Eu tenho certeza de que se nós pegarmos os gestores, os prefeitos municipais, né, e colocarmos para ele, olha, a aula que a doutora Elizabeth nos deu sobre alguns sintomas, né, que a própria psoríase dá, que às vezes eu como farmacêutico, por exemplo, a senhora me falou muita coisa que eu já não conhecia, e é tão bom quando a gente consegue estar aprendendo, né? Então, tu imagina nós apresentarmos isso para um grupo de prefeitos, nós temos aqui quase 500 municípios. Então, são muitas cabeças pensando diferente, e claro, cada um com as suas preocupações. Mas nós temos municípios aqui de 5 mil habitantes, que não comporta ter ali um sistema de saúde já com as especialidades. A gente entende isso. Agora, possibilitar esses municípios, né, de ter um centro grande de dermatologia, de referência, e que neste centro a gente possa, né, fazer esses diagnósticos precoces, ou pelo menos encaminhar essas pessoas mais rápido possível, porque elas não fiquem. Muitas vezes a gente tem casos aqui, de 6 meses à espera de uma consulta com o dermatologista. E pode ser que no dia que ela vá para o dermatologista, aquela lesão nem esteja tão ruim, né? A gente sabe que é uma lesão que vai e volta, e às vezes naquele momento ela até vai tentar relatar o que é, mas o doutor vai olhar e vai dizer, isso aqui deve ser estresse. Isso aqui é, né? Assim, eu falo coisas que a gente ouve na própria farmácia, muitas vezes que as pessoas vêm pedir socorro, né?
Eu tô assim, o que será que é? Daí traz aquele monte de pomadinhas que já usou. Então, o que a gente, né, espera, o que a gente deseja, é que a gente pudesse, né, levar esse exemplo, né, de diagnóstico precoce adiante, porque isso vai abrindo portas e vai abrindo horizontes para que a gente tenha outros avanços em outras doenças e que a gente consiga, como eu disse antes, dar dignidade, né, de vida às pessoas, que é um direito de todos, a saúde é um direito de todos, mas como eu disse, nem sempre as pessoas têm o acesso necessário, né, o acesso que é de direito, e muitas vezes as pessoas que mais precisam são as que menos têm conhecimento dos seus direitos e ficam quietinhas, esperando, e a gente gostaria que o nosso sistema único de saúde, que eu acredito muito, eu sempre digo isso, eu acredito muito, é um sistema exemplo para outros países, mas eu acho que falta muito pouco. Talvez o que a gente tem aqui são dois doutores assim humanizados, e eu acho que a gente precisaria um pouquinho mais, me permitam falar isso, né? Eu conheço vários médicos, pessoas maravilhosas, mas a gente precisaria humanizar um pouco mais, porque passe um pouquinho com seus conhecimentos, a gente teria, eu tenho certeza que um país bem melhor. Então, essa é a nossa vontade aqui do Estado, né, o nosso compromisso de levar isso aos gestores, de conversar com os secretários de saúde e abrir essas portas para que, né, nos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, as pessoas tivessem, né, o acesso a essa consulta, mesmo que fosse, né, por telemedicina. Veja bem, consonante com o que a deputada Fran está dizendo, como é que funciona a dermatologia a nível de saúde pública? Ela normalmente está vinculada à estrutura do Estado, para regiões em que os municípios, ou em regionais que o Estado define, e lá nas regionais é que tem esses profissionais, né? Do profissional realizar depende muito da ótica, de uma série de coisas, mas quando a política pública contempla a possibilidade de atuação não só ali presencial, mas tem que contemplar, né? E aí tem que delinear, tem que criar um esboço para que aí vem outro problema, né, dentro da estrutura. Quando você faz um atendimento de um paciente com psoríase, não adianta querer atender em 15 minutos. É como o atendimento da hanseníase. Então, o deputado falou da hanseníase, eu também milito nessa área no meu estado. Eu trabalho numa unidade de saúde, assim, coordenando naquela região, sendo a dermatologista do programa, né? E aí a gente tem também dificuldades relacionadas, enfim, mas existe um programa de hanseníase que faz o delineamento de como é que isso vai acontecer. Esse profissional, essa estrutura, né, que esse profissional dermatologista está vinculado dentro da estrutura secundária, né? Então, normalmente a gente tem dermatologista no município nos programas de hanseníase. Às vezes não é necessário no programa, às vezes tem médico clínico e tem um dermatologista coordenando aquele município ou alguém do estado coordenando. Então, eu acredito que esse delineamento da dermatologia aconteceria da psoríase mais ou menos da mesma forma, para os estados. E aí eu consigo falar de um estado, que é o estado do Espírito Santo, que é um estado pequeno, da região sudeste, que tem 4 milhões de habitantes, né, que tem, acho que 3 ou 4 regionais, 4 regionais o estado é dividido, e essas regionais têm os seus dermatologistas, então, analisando aquilo que eu estou vivendo, né, e lá teria um profissional que faria um atendimento específico da psoríase, ou ele faria, que aí tem várias maneiras da gente desenhar isso, né? Ou esse profissional poderia fazer o teleatendimento, dando suporte àquele colega que está lá na atenção primária, que é disso especificamente que a gente está falando, só que esse profissional, quando ele dá suporte, ele pode dar suporte de várias formas. Então, assim, é compreender de que maneira essa política vai se estabelecer. Ou se a gente vai dar formas, vai dar um norte, e cada estado vai compreender qual é a melhor forma que ele tem de se colocar dentro da... Porque se eu penso, por exemplo, um aplicativo, porque isso tem um custo.
eu preciso ter o desenvolvedor do aplicativo, eu preciso ter uma situação de link com uma universidade que também está sobrecarregada. Hoje eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo dentro do ambulatório de reumatologia eu digo que eu sou dermatologista dos reumatologistas, né? Então eu estou na ponta, lá na artrite psoriásica, dentro do hospital universitário, no setor de reumato. Então, a universidade também está sobrecarregada, então precisa tirar daquele profissional, seja na universidade, seja no serviço público, um tempo para atendimento. Não se atende paciente com psoríase com 15 minutos, como está estabelecido, 15, 20 minutos, porque esse paciente é um paciente que eu sou dermato, mas eu vou ter que examinar as juntinhas, porque às vezes ele diz, não tem dor, quando eu aperto, tá dolorido, entendeu? Aí eu digo, mas tá dolorido, não, mas é sempre assim. Ele trabalha na roça, trabalha na lavoura, e a dor para ele é algo mais simples, ele não tem que ser uma dor muito grande para ele falar, nossa, tá doendo, para ele reportar, senão ele vai dizer, não é assim mesmo. Né? Então, eu preciso de tempo, a gente vai precisar entender o estado que a gente vai analisar e oferecer, eu acho que dentro dessa visão, o Ministério da Saúde fazer um delineamento de como os estados trabalhariam essa situação. Por quê? Vamos aqui falar da necessidade do diagnóstico precoce. Para o paciente, já falei, para os sistemas públicos de saúde, os sistemas financeiros de aporte financeiro. Qual é o custo? Esse paciente que não vai sendo cuidado, a doença vai caminhando, né? Eu falei do looping inflamatório, da doença que vai circulando ali dentro do paciente, e num belo momento, o looping inflamatório também está lá nas veinhas, nas artérias, aumenta a depósito de placa de ateromas. Então, pacientes normalmente são obesos, dislipidêmicos, hipertensos e diabéticos. Foi pautado nisso que a Organização Mundial de Saúde, em 2014, definiu a psoríase como uma doença de interesse em saúde pública. É disso que nós estamos falando aqui. E aí, sendo interesse de saúde pública, qual é o impacto? O impacto financeiro. O impacto financeiro está em derrames, que acontecem mais por conta da síndrome metabólica associada, em infartos. Esses pacientes passam a ser pacientes de alto custo para o sistema, usando UTIs, Então, existem trabalhos realizados que mostram o tamanho do impacto dessa doença, se ela vai no curso normal, impactando esse paciente sem ser feito nada. Então, até bem pouco tempo atrás, entendia-se que para isso acontecer tinha que ser só uma psoríase extensa, grave, que comprometesse mais de 10% do corpo. Hoje, não. Hoje a gente sabe que um paciente que tem uma psoríase, às vezes com 5% de comprometimento do corpo, ele tem pequenas lesões, mas ele já tem looping inflamatório, ele já tem o andar, aí se essa doença perca... tive que colocar stent, me infartei, fiquei na UTI não sei quanto tempo, tive um derrame, aposentei mais cedo porque eu não tenho mais habilidade no braço, porque eu fiz um derrame, tudo estava a psoríase, que não foi acompanhada, que não foi linkada a isso. Então, existem trabalhos mostrando que a mortalidade desses pacientes, se não cuidados, é alta, mas a morbidade, quer dizer, o adoecimento desses pacientes é alto. Então, é um custo alto para a vida do paciente, é um impacto financeiro alto dentro dos sistemas de saúde, quer eles públicos, quer eles privados. Então, mudar o curso dessa doença, trazer o diagnóstico, é o caminho para a gente poder solucionar esse curso de coisas que estão envolvidas com uma doença da pele. Quando eu formei há 30 anos atrás, o paciente me pergunta, eu gostaria muito, se alguém estiver me ouvindo que foi meu paciente, pelo amor de Deus, gente, a gente falava há 30 anos atrás que não dava em outros lugares. A gente falava assim, não, fica tranquilo. Ele perguntava assim, doutora, será que isso não dá por dentro? Eu falava, não, é só na pele, fique tranquilo. Porque há 30 anos atrás, era essa a compreensão que a ciência tinha. Então, há mais ou menos 20, 22 anos,
das comorbidades associadas, quer dizer, as doenças que se associam, do aumento da mortalidade e do adoecimento dessa população que tem uma doença rara, mas com grande impacto no sistema de saúde. Eu gostaria de encaminhar, gostaria de pedir licença a vocês todos, porque já que nós estamos falando na telemedicina e também no telesaúde, pode haver uma confusão com as pessoas que estão nos assistindo. O Daniel mandou aqui uma pergunta que aparece, que eu pulei outras perguntas que eu vou encaminhar depois, mas que eu creio que vem bem prudente nós colocarmos, que ele botou aqui, ó, eu tive uma dúvida, eu não conheço nenhum aplicativo de telemedicina. Esta modalidade é apenas para quem tem plano de saúde? Por exemplo, como encontrar um médico particular? Eu creio, doutora Elizabeth, doutor Leonardo, deputada Fran, que seria interessante vocês explicarem a diferença do que é o telesaúde, da telemedicina e desse atendimento. Não sei se a senhora, doutora Elizabeth, que está mais a ponto, e o deputado doutor Leonardo seriam mais indicados. Por uma questão de hierarquia, a gente deixa o deputado falar primeiro, por uma questão, né? A gente não pode romper. Deputado, comece, por favor. Vou te dar essa, né? Vou dar essa cancha na realidade. É isso, doutora, vou fazer. E é até normal, não lembro como é que é o nome do nosso amigo, porque a telemedicina... É o Daniel. Daniel, um abraço. Que é comum nos planos de saúde, né? Tem uma grande operadora de plano de saúde do Brasil, a Cor Verde, que ela tem bastante, assim, pelo menos é muito comum a telemedicina que as pessoas ligam, né? Mas a telesaúde é um processo de digitalização da saúde no Brasil, né? Então, a gente começou essa discussão e é a evolução que está ligada à telemedicina do país. A gente teve uma discussão ano passado um pouco intensa em relação à Associação Brasileira de Medicina, que queria levar essa discussão, e na Comissão de Saúde a gente pediu para ter uma certa atenção para que não ficasse na mão só de um grupo que queria ter o domínio do Brasil inteiro, né? Que ia cobrar um valor das prefeituras, mas eles queriam manipular, que a gente tinha esse medo do monopólio, né? Dessa questão. Então, naquele tempo, a gente tinha essa medo e não deixou isso acontecer. Com a pandemia, então foi necessário, porque a gente tem a ferramenta de transformação. Infelizmente, foi por uma ação drástica de um momento que a gente precisava ter atendimento, que faltava essa acessibilidade, né, que os gestores estavam procurando, e como a pandemia é algo que a gente vai aprendendo no dia a dia, como houve mudanças, como a doutora Elizabeth nos disse, né, ela começou e a medicina evolui. Isso a gente está vendo uma velocidade muito rápida na questão do coronavírus. A ciência está, graças a Deus. A gente quer falar de uma pesquisa de anos, uma vacina, né? E a gente poder falar isso aí é muito, muito, muito salutar. Eu acho bom, acho ruim não. Então a gente tem os investimentos em telemedicina, que seria esse atendimento, que vocês, com certeza, o Daniel sabe, porque deve ter uma operadora que divulga, né, que tem propaganda na TV, não é só para plano de saúde, para a rede privada, ele também pode ser aplicado na rede pública. A questão do telesaúde, que a gente precisa melhorar essa acessibilidade, a qualidade, estava falando disso antes, né? Da acessibilidade, da qualidade, antes de começar a nossa discussão, mas precisa de uma regulamentação melhor para pós-pandemia, porque ela está liberada durante esse período de pandemia, dessa maneira, para ter mais acessibilidade, mas essa discussão não pode ficar fora, a gente vai ter que trazer, o que a gente não quer lá, um grupo de 20 e poucos médicos. Qual é a nossa preocupação? Que isso seria liberado naquele momento com correria para privilegiar um grupo. Queria dominar todo o Brasil vendendo isso. Por isso, e às vezes aí essa conversa às vezes não fica bem colocada, e é culpa nossa mesmo de não ter esse momento de colocar isso para a sociedade e para os profissionais médicos, era que a gente pudesse ter diversas possibilidades de plataforma e ser acessível, ser justo, ser largo alcance social, e não ficasse na mão de um grande grupo, né,
privado de São Paulo, vou logo falando aqui o estado, que queria dominar, ia ficar com 5 mil municípios, por exemplo. Então, assim, a gente quer o que paga, o restante vocês se viram no interior do Brasil. Então, a gente tem essas questões, de ser adiantados. A gente tem o diagnóstico, tem países aí que têm experiências maravilhosas, que sim, com ultrassom, por exemplo, lá na unidade básica, que manda, e aí pode ser feita a leitura, um exemplo, usando o celular, podendo fotografar uma lesão de pele, por exemplo, e ter acesso do especialista, dermatologista, e ele nos responder como essa experiência que temos no Sul, que não é em todo o país, Gladys, poderia sim ser feito, mas é necessário, na minha experiência, cada estado regulamentar, porque o país é gigantesco. Nós, no Mato Grosso, por exemplo, tem menos habitantes do que o Espírito Santo, só que a nossa área é muito maior e tem cidade, por exemplo, que da capital, eu moro no interior, eu moro em Cáceres, mas eu não estou lá hoje, mas da capital até essa cidade, 1.200, 1.300 quilômetros, olha só. Então, nós temos o Cerrado, nós temos a região amazônica, temos diversos biomas, estamos com divisa, na realidade da divisa da fronteira com a Bolívia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o dermatologista Dr. Francisco, que pênfico, fogo selvagem, vamos falar aqui popular. A doutora sabe o que eu estou falando, é todo mundo que viu. Né? Eu tratei a questão do pênfico bolhoso, foliáceo, as lesões características, golpe de sabre, enfim, tudo aqui eu não vou dar muito pormenor para não ficar técnico demais. A hanseníase, nós temos alguma questão diferenciada pela fronteira, muitos pacientes vinham da Bolívia, a gente tinha esses enfrentamentos, e aí o paciente tratou com hanseníase porque ele quebrou o pé, manda lá para o hospital de referência. Ninguém queria fazer nada com a gente, é o estigma da doença, né? Enfim. Mas é necessário, então a discussão que o Brasil é muito grande, cada realidade é a gente tem que ter um foco do Ministério, de darmos olha, é necessário a gente formatar um projeto de atendimento, né, de telemedicina, um aplicativo que a gente pode usar, né? E a gente vai ter que ter referência regional, são quantas regiões, estadual, curso de capacitação continuado, é importante a gente ter esses cursos que vai discutir ano a ano, ou programado em quanto tempo. Hoje nós temos a questão dessa tecnologia, que tem a parte que vai ser presencial, porque é importante a lesão de pele você ver. Eu tive, assim, alguns professores meus no ambulatório, por coincidência eu só pegava dermatologia. A doutora Alessandra, que é dermatologista, acompanhei muito o trabalho dela, por coincidência, caía ali no sorteio, né? A gente rodava como clínica médica, mas ela era dermatologista. Então, claro que a maioria dos pacientes ela vai puxar para esse lado. Então, assim, a gente teve essa oportunidade ao decorrer da formação acadêmica, mas isso não é para todo mundo. E eu tive depois também essa oportunidade de conviver com dermatologistas da parte sanitarista, né? Dermatologista que tinha uma outra, não estética, né? Era uma outra pegada mais antiga, então eu também tive essa outra oportunidade que hoje em dia a formação dermatológica é com a outra área. Não preciso dizer que está muito focado na questão de estética, que é onde tem o maior rendimento financeiro, né? Nada contra, a gente precisa também, claro, faz parte, as pessoas precisam ter, mas a gente tem também uma dificuldade, não só da dermatologia, mas como os dermatologistas raiz, dermatologista realmente que sabe essas lesões que eu estou falando aqui, que infelizmente para muitos colegas vão se formar e só vão ver em livro e olha lá. E a gente teve essa possibilidade de pelagra, doutora. Já pensou? A gente tem a oportunidade, isso aí é questão de paciente que não tem a nutrição adequada. Vou traduzir aqui, que não come, não tem as vitaminas adequadas. A gente internar para o paciente se alimentar para melhorar a lesão de pele. Gente, isso é muito triste, mas isso é verdadeiro que eu estou falando. A gente poder dar reposição de algumas vitaminas para ele alimentar, que a lesão dele era por uma questão alimentar. Então, são essas as realidades do Brasil. São Brasil dentro do Brasil, e a gente tem que analisar com muita cautela e propor, se é possível, a gente fazer um plano nacional. Desculpa sair de telemedicina e telesaúde, mas é para aproveitar a história que nós estamos falando que nós estamos discutindo anteriormente, a Elizabeth tão bem colocou,
a gente respeitar as realidades de cada estado, mas a gente precisa de um programa nacional, um plano. Porque o que serve ao governo, o Ministério da Saúde? Apesar que a saúde foi descentralizada, demos autonomia, né, para os municípios da atenção primária e tal, os estados, mas a gente tem um governo central, um ministério que segura. E ele deve segurar por quê? Segura até economicamente, dos repasses. Mas o que seria segurar as políticas públicas, ou seja, ações que não são empíricas, coordenadas para atuar como um eixo central, e a gente ia respeitar cada particularidade do Brasil, geográfica, étnica, essa mistura maravilhosa que é o Brasil, mas essas variações todas que nós temos, e aí traçarmos dentro da linha comum ação para algumas patologias. Então, assim, a questão da telemedicina de saúde está mais atual agora, mas a gente vai ter que fazer um grande debate de legislação pós-pandemia. Mas é um atendimento para o profissional médico remoto, utilizando ferramentas, traduzindo, desculpe ter prolongado, ter colocado outras ações no meio. Eu posso só complementar um pouquinho a pergunta do Daniel? A telemedicina, ela existe há muitos anos. Há muitos anos. A telemedicina, ela existe desde uma ligação telefônica para saber como que o paciente está, então não precisa especificamente, ou análise de exames, que também já existia, parceria de municípios com centros cardiológicos, já que o infarto é um grande problema e ver eletro, às vezes o profissional que está ali na ponta fica em dúvida, então tem lá aplicativos, faz o eletro, manda para o centro, o cardiologista, laudos de raio-x, validados num centro. Então, tudo isso é telemedicina, né? Quando nós falamos em teleconsulta, a teleconsulta, ela pode ser feita com vários instrumentos. Então, eu tenho o telefone, eu tenho a internet, eu tenho o aplicativo, eu tenho várias situações. A telesaúde é um programa do Ministério da Saúde, que está vinculada, já existe há muito tempo, muito educativo, né, com uma relação educativa muito grande, que dá suporte a profissionais. Então, o que nós temos hoje são centros universitários dando suporte a algumas regiões, mas nós não temos isso em todo o país. Então, assim, a telesaúde, então fazer vídeos educativos, UNASUS, telesaúde, esses são programas educativos que já trabalham nesse formato e normalmente estão vinculados a centros universitários. Atualmente, com a pandemia, a universidade começa a fazer teleconsulta com videochamada. E aí você vê, como está vendo a gente aqui, o profissional médico está de um lado, o paciente está do outro lado, e aí acontece esse teleatendimento com videochamada, né? Então, o teleatendimento pode ser de outras formas, mas com videochamada seria esse modelo que a gente fala no WhatsApp quando a gente faz vídeo, vamos dizer assim. Só que a gente não pode utilizar canais, instrumentos como WhatsApp, Zoom, essas plataformas, porque são plataformas que, vez ou outra, vazam nudes, e o médico está sujeito a... Você riu, né, deputado? Mas é verdade. Então, são plataformas que vazam informações que a gente chama de informações sensíveis. Então, as plataformas de teleconsulta, elas precisam estar sob a égide da LGP, a Lei de Proteção de Dados. Esqueci a sigla aqui agora, mas a Lei da Proteção de Dados, que valida o sigilo daquela informação, o médico, por seu conselho, está vinculado a um sigilo fortíssimo. Ele pode perder a capacidade de atuar se ele faz uma telechamada por Zoom ou por WhatsApp. Ele tem que ter uma plataforma que tenha uma blindagem dentro do seu sistema muito importante para poder fazer esse atendimento sem riscos para o seu paciente, já que o sigilo médico é uma premissa muito importante no trabalho do médico. Eu acho que eu consegui explicar aí para o Daniel, complementei. Só complementar também, doutores, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós entramos com um projeto de lei para regulamentar a telemedicina, que eu acho que é o que a doutora Elizabeth disse, que cada estado tem uma realidade, mas a gente precisa dar diretrizes, né? Então, lá a União faz a lei maior, como a doutora disse, já existe há muito tempo esse serviço,
pode realmente, eu acho que existia, de certa forma, não sei, divido com vocês, mas um receio dos próprios profissionais médicos de perder mercado, como se aquilo fosse, parece que, entre aspas, terminar com algum tipo de profissão, terminar não, mas diminuir, acho que existia esse medo e esse receio. E eu chegava a dizer, alguns colegas diziam que a medicina estava uberizada. Era a uberização da medicina. Então, para a gente que foi se evoluindo isso, né? Porque agora a gente vê que muitos profissionais entenderam a importância. E aqui nós temos que deixar aquele egoísmo, né? Porque quando a gente olha só para o meu, a gente perde a ideia do que nós temos, né, pelo Brasil, pelo nosso estado, enfim. E aí nós entramos com esse projeto de lei, regulamentando a telemedicina aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria aqui já de deixar um pedido, né, para os doutores que estão aqui, Gladys, se puderem se somar a esse meu projeto, porque eu gostaria, pandemia, um projeto realmente estruturante. E aqui eu vejo que a doutora Elizabeth, o doutor Leonardo, tem muito a contribuir conosco, e que a gente possa, daqui a pouco, ser um exemplo, né, no estado do Rio Grande do Sul, que a gente possa levar para os outros estados, porque a gente regulamentando isso, a gente, de certa forma, também ajuda todos os envolvidos, os próprios médicos, como a doutora colocou, às vezes que tem esse receio, porque não é por qualquer plataforma que pode ser feito, porque precisa ter, né, esta, como é que é o nome? LGPD. Isso. Então, tem muitos detalhes que a gente precisa colocar minuciosamente para que realmente fique algo, né, completo, para que realmente vá ao encontro dos gestores, dos próprios médicos nos postos de saúde, que as pessoas realmente, no final, a gente consiga atender a todos. E que isso vai servir para outras, né, outras especialidades, eu tenho certeza. Então, a gente, claro, pega a psoríase como gancho, e é isso que é legal, a gente ter algo já bem objetivo, né, e bem prático, porque aqui a gente tem várias feitas, e eu só para contribuir com a doutora Elizabeth, quando ela disse que muitas vezes para os gestores nós temos que mostrar a questão financeira, e é muito mais econômico nós termos esse trabalho e esse serviço na prevenção, no diagnóstico precoce, do que a gente deixar evoluir, porque aqui nós muitas vezes estamos conseguindo, sem contar, né, que para mim é o que prevalece, que é a qualidade de vida das pessoas, né? Essas pessoas estarão produzindo, estarão tendo seus empregos, suas empresas, contribuindo, né, com as previdências, enfim, são pessoas que não serão peso para o Estado, para a União, né? E vai muito além disso, como eu disse, isso é qualidade de vida das pessoas, isso é dignidade de cada pessoa, e é isso que enfim, que a gente entende que a gente tem muita coisa para fazer e que eu acho que juntos a gente pode, né, avançar muito, então. Está ok. Vocês gostariam de fazer mais colocações? Eu posso encaminhar algumas perguntas já dos nossos... Perguntas, né? As perguntas, elas são contribuidoras. Eu sou professora, né? O professor gosta de perguntas. Então, nós temos várias colocações, tá? Desde questões mais individualizadas de medicamentos e tal, que eu acho que vou deixar mais para o final, quanto sobre a nossa discussão original, que é sobre essa questão do atendimento primário, dessa necessidade. Nós temos, inclusive, aqui o Fabrício está elogiando o nosso debate, dizendo que a telemedicina é um ato médico, que é muito importante, e temos outros colocando, que perguntaram qual é o doutor Leonardo, sobretudo, que é um deputado que está lá, talvez, não sei se é a doutora Elizabeth também, mas que está mais em contato com o Ministério da Saúde, qual é o nosso desafio de efetivamente conseguirmos criar esse programa nacional, essa questão. Como é que vocês veem? Existe, claro, a gente está no meio de uma pandemia, mas existe um ambiente, um espaço para nós. Eu já estou aqui instigando todos que a gente se una enquanto associação, enquanto pacientes, os parlamentares, os especialistas que apoiam a causa. Então, existe esse ambiente. Por onde vocês sugeririam de nós todos começarmos? Ótimo. O caminho é esse, o caminho da organização social. Eu acho importante,
como já tem, nós temos hoje a Frente Parlamentar no Congresso Nacional, mas já tem um movimento social que se começou no sul do país, e a Gladys é uma das grandes representantes desse movimento. Claro que não é ela sozinha, é um grupo de pessoas, mas é dessa forma. A mobilização social nunca foi fácil, e não seria agora. Então, são lutas que você depende, principalmente, quando a gente fala de algumas patologias, de algumas doenças, ou raras, a gente também tem uma frente de observação. Ou doenças que afetam uma camada social também. Eles falam que as doenças dos excluídos, as doenças dos pobres, também não têm uma visão. Aí nós temos também a indústria farmacêutica, que quer ganhar dinheiro com medicamentos que não dão lucro para a indústria farmacêutica. Também não há interesse. Enfim, são diversas coisas a ser enfrentadas. A gente tem as universidades do Brasil que fazem sua função, que estudam, que fazem pesquisa, não são valorizadas como deveria o cientista brasileiro. Então, se a gente for discutir aqui, são diversas questões enfrentadas. A polêmica, enfim, de todas essas desafios até chegar no Ministério, a gente precisa de mobilização social. O que é isso? Nos organizarmos em associações, organizarmos em discussões parlamentares, trazer aqueles que têm identidade com a causa. Por exemplo, a deputada Fran, ela tem identidade com a causa. Por quê? Porque ela gosta, né? Porque, com certeza, eu lembro que eu fui deputado estadual, mas também, nessa legislatura. Fui primeira vez estadual, fui primeira vez federal. 20 anos de Mato Grosso, em Jansenise. Eu trouxe o maior encontro de Jansenise aqui para Mato Grosso, Miss Brasil, à época, que era Beleza com Propósito. Né? Era um programa que tinha, né? Então, todo mundo morrado, pessoal do Rio de Janeiro, enfim, fizemos aqui. E você veio, no final, falou assim, mas por que você está mexendo com isso? Devia estar mexendo com a outra patologia que daria mais repercussão do que mexer. Então, assim, a gente sabe como é que são os enfrentamentos, não é fácil você ouvir isso, mas são seres humanos de nós. Então, não é difícil, como vocês veem, assim, a gente batendo papo, só a Gladys para contar para a gente aqui como é a caminhada que tem para a gente encontrar os pacientes, encontrar a doutora Elizabeth, que é professora, que tem afinidade com a Paula, encontrar a doutora Fran. Ela me encontrou também, né? Eu tenho que contar como é que ela me encontrou, a doutora Fran. Encontrou, viu, foi pesquisando, e juntou os atores que estão espalhados pelo Brasil. E assim, com essa participação social, que a gente vai conseguir mostrar para o Ministério. Não é fácil, gente. Não é a gente instalar o dedo e vai conseguir. Mas com luta, com organização, tendo suporte de especialistas, de universidades, pessoas que militam na área, para a gente poder apresentar para o Ministério a necessidade, porque eu militei na psiquiatria, agora também parei um pouco, fui na área, e a rede de apoio social GAPS, né? A gente não vê também essa rede formada no meu estado. Então, são várias redes que a gente faz de atendimento que a gente não vê, elas existem de fato, mas não de direito. Mas essas conquistas sociais que fazem parte dos princípios do SUS, a participação social e a saúde como um direito humano, precisam fundamentalmente da participação de todos nós. Eu acho que um grande passo, com certeza, essa organização. E após isso, a militância, a palavra bonita de falar, a militância para nós convencermos os setores do Ministério da Saúde dessa necessidade. Nos dias que uma ajuda, quando eu discuto lesões para psoríase, lógico que a gente vai diagnosticar um monte de outras situações dermatológicas. Quando a gente fala do tratamento para determinada situação, ele atende um monte de outra situação. Ou seja, a gente sabe que gosta do tratamento precoce. Se eu tenho tratamento diagnóstico, assistência, diagnóstico precoce, tratamento precoce, um aluno eles entendem o jeito dele, é economia. Porque se eu falo, se eu falo que o momento da Gil, eu devo sequelas, esses pacientes terão um investimento, não é nem custo, porque a saúde não tem custo, é investimento, mas um investimento maior do Estado para atendê-lo fora a sequela da sua capacidade. Então, são todos esses dados que às vezes os gestores não têm uma coisa, isso que eu falei. Ele não consegue ver o paciente com todo o benefício do direito humano da saúde. Mas mostrar
falo também que economicamente é melhor eu ter um programa de treinamento de capacitação e assistência precoce, tratamento diagnóstico e tratamento precoce, isso também economicamente, em termos financeiros, será bem melhor do que a gestão pública. Então, um grande... Eu acredito muito na educação como fonte transformadora de tudo. Assim, eu acho que a educação, nessa pauta que o deputado colocou, eu compreendo que o assunto precisa, na minha concepção, né? A gente vai trabalhar o social, eu acho que a gente tem que trabalhar com o efeito de tsunami. A gente não vai trabalhar o social e depois outra coisa, e depois outra coisa. Eu acho que a gente pode fazer várias opções que vão convergindo para a nossa intenção maior, que é a questão da atenção primária e um suporte para o profissional que está lá, e um link com o dermatologista que está ali naquela região ou naquela regional para poder dar suporte para aquele profissional que está lá na atenção primária. Essa lei, essa legislação, ela precisa que o legislador compreenda o que está sendo dito. Então, se a gente... olha como é que a educação ela alcança o indivíduo e transforma. Eu falei pouquíssima coisa, porque na realidade eu tive pouco tempo para falar de psoríase, dos impactos da doença, da comorbidade, e a deputada Fran falou, olha, eu aprendi um monte de coisas, né? E aí você agregou o que eu falei à sua compreensão e você passa a ter um olhar diferenciado para aquela situação. Então, eu compreendo que o legislador também precisa deste olhar, né? Então, nós estamos falando aqui de legisladores que estão nos estados, estão no Senado, que estão no Congresso, né? Então nós temos vários níveis de legisladores. E aí, deputado, eu acho que pode conseguir fazer para a gente inserção da pauta. E assim, me coloca à disposição verdadeiramente de ser a interlocutora dessa pauta, de levar este assunto ao legislador. Agora, com os modelos online, isso não ficou difícil, né? Então, eu posso fazer uma apresentação pequena de 3, 4 slides, e só para trazer uma visão e um aprendizado com mais solidez, porque quando eu falo, existe aprendizado, mas quando eu tenho uma visão daquilo que eu estou falando associada à fala, o aprendizado aumenta em muito. Para a gente fazer essa educação dos legisladores, seja a nível federal, seja a nível estadual. Então, se a deputada Fran precisa lá na sua região, eu estou à disposição para a gente construir essa educação dos legisladores, também compreendendo essa pauta, essa missão. Essa missão é uma missão para mim. Ela vem de longa data. E aí eu consegui, em alguns locais por onde passei, trazer esse entendimento para o agente comunitário de saúde que visita a casa, o médico que está lá. Então, não adianta eu pensar na saúde apenas educando o médico. Eu preciso educar o enfermeiro, que muitas das vezes faz atendimento dos pacientes, o dentista, e a gente trabalha com a ampliação do olhar. Eu vou olhar a boca, mas eu vou olhar outras coisas, entendeu? Então, eu amplio o olhar. Na dispensação do medicamento, eu convido farmacêuticos, né? Então, eu convido o farmacêutico, eu incluo esse profissional, porque ele está ali e quantas coisas são faladas ali que não foram faladas lá dentro do consultório, nem com o enfermeiro, nem com o médico. Então, a educação não é para o médico da atenção primária, porque a educação primária ela não é médico-cêntrica. A educação primária é para uma equipe de saúde. E aí eu vou falar para o enfermeiro, para o farmacêutico, para o agente comunitário de saúde, para o legislador, porque essa eu entendo ser a primeira pauta. É compreender do que é que nós estamos falando, né? Então, eu entendo ser esse o momento inicial. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Nós temos alguns seguidores que estão falando que não conseguem medicamento pelo SUS. Esta já é a 14ª live, eu acompanho o trabalho da psoríase no Brasil há 6 anos. Eu sei que há dificuldade de diagnóstico, algumas vezes também de
mas eu sempre ouvi falar que o SUS, uma vez estando lá, você tem acesso aos medicamentos. Então, eu estou perguntando de onde são as pessoas. Algumas disseram que são de Campinas, outra moça que está comentando aqui que o filho dela é de Santa Catarina. Pela experiência dos senhores, o que vocês podem comentar? Como é que é essa barreira de acesso de medicamento pelo SUS? Eu vou abrir uma fala aqui que isso varia de estado para estado, né? Então, o acesso ao medicamento, porque a Relação Nacional de Medicamento, acho que a Fran vai poder ajudar muita gente nessa fala do medicamento, né? Então, se eu estiver errada, por favor, me corrija. A gente tem medicamentos que estão a nível nacional, a gente tem medicamentos que estão a níveis estaduais e temos medicamentos que estão a níveis de medicamento. Se a gente falar de uma pomadinha de corticoide, que às vezes é o que vai ajudar esse paciente no momento inicial, o município normalmente tem lá naquela relação de medicamento municipal, né, que é padronizado. Então, o médico vai fazer receitinha, ele vai conseguir. Alguns medicamentos são do nível, os imunossupressores são do nível estadual. Então, varia de estado para estado. Então, vamos dar um exemplo de um estado aqui próximo do Espírito Santo, que tem hoje uma realidade dificílima no estado para medicamentos, que é o estado do Rio de Janeiro, né? Por N questões políticas, governamentais, né? De governança inadequada, o Estado foi dilacerado, o Estado foi dilapidado do ponto de vista econômico. Então, a farmácia de alto custo, que tem nomes diferentes para cada estado, né? Farmácia cidadã, enfim. Essas farmácias no estado do Rio de Janeiro estão com muita dificuldade. Aí você fala, mas doutora, você mora no Espírito Santo, como é que você sabe do Rio de Janeiro? Que conversa é essa? Eu digo, porque a gente da psoríase temos um grupo de profissionais que nos encontramos e conversamos das nossas agruras, das nossas dificuldades. Então, a dificuldade da psoríase dentro do SUS, ela foi validada em setembro, quando foi dentro do protocolo de diretrizes terapêuticas, que é um grupo de doenças que tem medicamentos de acesso ao medicamento através do Estado. Então, o protocolo da psoríase no SUS foi implantado em setembro do ano passado. Isso é muito recente, né? Então, alguns estados, como não havia um protocolo, negava de cara, porque entrava com medicamento não padrão, porque existem medicamentos que estão padronizados pelo SUS e medicamentos que não estão padronizados. Então, se não era padronizado, o Estado não se sentia nesse direito de oferecer esse direito que o paciente tinha, porque não era padrão. Passou a ser padrão. Então, os estados agora, eles têm medicamentos com uma relação para a psoríase padrão. Não existe ainda essa relação para o serviço privado. Olha que coisa. O SUS já validou com relação de medicamento. Então, o SUS está na frente do serviço privado. E no serviço privado, isso ainda não existe, e aí, às vezes, existem negativas por conta dos convênios. Eu estou falando de convênio e estou falando de saúde pública. A nossa intenção aqui é atenção primária. Nós não estamos falando só de atenção primária do serviço público, porque existe atenção primária no serviço privado, né? Então, alguns convênios de saúde, entendendo que esse modelo é fantástico, é lindíssimo, extremamente resolutivo, começam a implantar também esse sistema de atenção primária dentro do sistema privado. Mas no sistema privado, a gente não tem essa padronização. Então, a gente diz, não entrou no rol de medicamentos que são liberados pelos convênios. Mas no SUS a gente já tem. Mas isso varia de estado para estado, de município para município. Doutora Elizabeth, a gente sabe também, eu já comentei em outras lives, a Psoríase Brasil está nessa campanha que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, está colocando, já está em pauta, devido à pandemia atrasou. Nossa capa do Facebook, quem está aqui deve ter visto, né? E é uma campanha, vai ter uma consulta pública, eu tenho feito chamamento aos pacientes para que participem nesta campanha, porque não adianta só a associação entrar nessa luta, nós precisamos da participação de todos, e eu tenho falado isso em todas as lives, porque acaba sendo decorrente. Mas a pergunta é, as pessoas que têm o plano de saúde, tá, e que têm estados que oferecem o medicamento, como é que elas devem agir? Eu não sei se a senhora, o deputado, quem pode nos ajudar. Bom,
os pacientes caem nessa situação que nós estamos falando. O paciente precisa de um profissional que dê um encaminhamento correto para ele, porque é a atenção primária que abre o paciente, a porta de entrada através do SUS é a atenção primária. Então, esse paciente precisa de ter um encaminhamento para um dermatologista, esse dermatologista avaliar, compreender, e aí entra um outro viés. Algumas vezes o dermato não quer muito atender a doença, ele está mais voltado para a estética, mas aí o dermatologista é que está habilitado junto ao SUS, nas farmácias estaduais, que são os PCDTs, que a gente chama, e existe a relação desse medicamento, e quem vai prescrever o medicamento para psoríase dentro da estrutura secundária validado é o dermatologista, né? Então, existe essa definição já dentro do protocolo de diretrizes terapêuticas, que é o PDT, PCDT, para que o dermatologista tenha a responsabilidade da prescrição. Nós tínhamos uma outra pergunta de uma mãe que falou aqui algumas vezes. Ela comentou que o filho dela hoje tem 13 anos e foi diagnosticada a psoríase aos 4 anos, mas que até chegar ao diagnóstico demorou muito, porque confundiam com uma alergia aos brinquedos, enfim, às massinhas que a criança tinha acesso e tal. Minha pergunta, existe que ela também passou, existe uma idade de aparecer a psoríase e há uma dificuldade maior em diagnóstico de psoríase em crianças? Sim, a psoríase é uma doença rara, 1,3% da população brasileira tem a psoríase, mas a psoríase na infância é ainda mais rara, na infância e na adolescência, né, vamos incluir assim maior, né, é mais raro. Então, quando a gente fala de atenção primária, na atenção primária nós temos não só o médico da saúde da família, mas muitas dessas unidades têm um pediatra, que também precisa. Então, quando eu falo de educação, eu nunca falo eu falo da equipe. Então, essa equipe de atenção primária precisa desse ensino, dessa orientação, desse cuidado, desse suporte, porque é mais do que dar uma aula e ok. Ele vai ter dúvidas ali no dia a dia real, e aí precisa de alguém que dê esse suporte, dessa validação, suporte mesmo, um apoio mesmo educacional em diagnóstico. Tem a questão da doutora da psoríase no idoso, na criança, no idoso, paciente HIV, também que às vezes a primeira apresentação é no HIV, né? Então, são algumas particularidades que dificultam mesmo, e a gente está no dia a dia, como falei, eu tive a oportunidade de atuar em algumas áreas, também a gente trabalha da STIs, né? E a gente viu algumas oportunidades, mas tem algumas situações que realmente, isso como médico, é difícil diagnóstico. Escutando vocês, Fran, deputada, a gente já mais Fran, o que a gente pode, com o Rio Grande do Sul, dar o pontapé inicial para começar a fazer algum trabalho de educação, junto com o deputado Leonardo? E a doutora Elizabeth, com a experiência que ela tem, ela vai contribuir muito para que faça essa proposta, uma proposta. Acho que a gente vai criar um novo grupo, esse grupo de trabalho de um programa de educação. Eu acho, na minha opinião, começar por aí. E eu acho que esse grupo tem muito a contribuir. Tanto a doutora Elizabeth, a Fran, com a experiência que nós já estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Leonardo, nem se fala, né? Vai ser o nosso braço direito, esquerdo, perna no Congresso, para levar essa demanda para o Ministério da Saúde. Eu acho que isso vai ser importante. Mas, com essa nossa primeiro encontro, e, Fran, como fizesse da primeira vez, o primeiro encontro do grupo de trabalho. Eu acho que a gente pode selar isso, um grupo de trabalho, dar esse pontapé inicial, porque é uma das recomendações da OMS em seu relatório, é essa questão do diagnóstico precoce, para não causar todo esse impacto que pode causar lá na frente, aqui na saúde, como ele teve que se hospitalizar, porque muitas vezes, se é um paciente com uma psoríase grave, acaba tendo que usar o sistema,
E para isso, para a gente dar um pontapé, eu acho que nós podemos chamar isso de um grupo de trabalho, né, a nível de congresso, mas tanto vocês, como os atores, como os especialistas, como os parlamentares nessa luta. Vai ser bem interessante. E o Rio Grande do Sul tem a contribuir com a Fran, assim como o doutor Leonardo e o doutor nosso grupo de trabalho aqui também. Eu sugiro a gente ter um compromisso, selar um compromisso de começar a trabalhar, desenhar o que a gente pretende. E o doutor Leonardo com certeza vai apoiar, e a experiência dele também. É o que eu acho que eu já estou pedindo demais, né? Porque eu aceito, Gladys. Tá ótimo, que bom. E tenho certeza que a Fran e o doutor também. E você viu que nós estamos numa live aberta, né? Então eu estou com um monte de testemunha, né? Ocular, acompanhando aí, mas é verdade. O desafio está, eu aceito. Tá ótimo. A Gladys está tranquilo, está pedindo coisa fácil, não é nada de possível. Bom, então vamos lá. Mas esse é o compromisso de vocês, que era reunir os atores, reunir as pessoas que têm afinidade na causa e está disposto, né? Acho que parece que é o mais simples ao de ver a fotografia, mas não é. O prazer de conhecer todos vocês e nós nos tornando todos juntos por uma causa, por afinidade, isso é mais importante. É mais difícil, você já fez, Gladys. Não, pesquisar lá no, que nem eu digo, no Cara Crachá, fui através do Cara Crachá de todos os deputados, eu fiz um mapeamento e caiu perfeitamente o Leonardo nessa jogo todo. Eu digo, é esse que eu quero pro grupo, é esse que é o cara que vai falar. Então, assim, ó, foi engraçado, até as pessoas não acreditam que tu mapeou 500 e poucos deputados. Mapeei. Fui no Cara Crachá, no perfil, e disse, esse que tem que estar nesse grupo da psoríase. E eu presido a Frente Parlamentar dos Agentes Comunitários de Saúde, de combate a endemias também, né, Gladys? Trabalho certeza aqui, menina. Ela, não, fica tranquilo, vamos junto, é isso mesmo e tal. Então, essa história porque nós temos, o que é mais importante, eu vou lhe levar a demanda, mas também já estou levando a resolução. Olha, podemos estar fazendo isso, estou lhe trazendo essa demanda, mas por trás nós temos uma equipe que vai estar ajudando, que vai contribuir com tudo isso. No caso da doutora Elizabeth, da Fran, da deputada Fran, que já iniciou o trabalho aqui no Rio Grande do Sul, e muito segura do que está se fazendo, e a gente levou também esse mesmo problema. Mas agora eu acho que a nível nacional, a gente precisa trabalhar isso, e dizer, vamos não jogar, mas eu acredito que nós vamos lançar uma coisa que a gente sabe que não vai ser muito fácil, né? Porque o país é enorme, é gigante, tem suas características, mas eu tenho certeza que bem desenhado, com esses especialistas que estão aqui, com certeza a coisa vai dar certo. Psoríase, agradeço muito a vocês. Eu acho que a Ana deve ter tido muitas perguntas, mas... Eu só creio que tem duas questões que são bem importantes a gente falar antes de finalizar, que até normalmente nossas lives são de 1 hora, mas obviamente hoje, pela participação, não seria impossível. O Sérgio Peixoto foi... Me permita só para a gente finalizar o nosso grupo de trabalho, que já foi criado, né? Eu vou colocar uma assessora minha à disposição do grupo, depois eu pego os contatos com a Gladys, e eu acho também que a gente poderia buscar alguém do Ministério da Saúde para participar. Nós tivemos em algumas oportunidades, doutor Leonardo, no Ministério, levando algumas sugestões e contribuições. A gente sabe que a gente é uma formiguinha nesse mundo, mas eu acho que às vezes a gente precisa ser propositivos, né? E a gente tem algumas portas lá, eu acredito que o senhor também possa nos ajudar muito, mas colocar já alguém do Ministério com essa vontade também de ver as coisas acontecer. Porque por mais importante o projeto que a gente faça e que a gente construa, nós vamos precisar desse aval, né, do Ministério ou da nossa Secretaria do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos portas abertas, né, Gladys? Nós temos uma conversa muito aberta com o Estado, com todos os técnicos, e daqui a pouco que o Rio Grande do Sul seja o primeiro estado a gente colocar
né? E com um piloto do nosso trabalho aí, desse grupo de trabalho, que vai ser necessário, nós temos que mostrar que na prática é possível. Então, eu fico muito feliz, me coloco à disposição, toda a minha assessoria está à disposição desse trabalho, e a gente vai acrescentando aí mais pessoas para nos ajudar. Obrigada. Eu gostaria de acrescentar aqui só das questões que eu estava lendo. A Maria João Nazaré, ela comenta que seria interessante nós envolvermos as universidades e os cursos técnicos dentro do possível, lógico. O nosso vice-presidente, o Célio Peixoto, está aqui dizendo que a psoríase não é uma doença rara. Entre 1 e 3% da população é muita gente, ainda que sejam 6 milhões, claro, nós somos 210 milhões em média. Então, a doutora Elizabeth, o José Célio está comentando isso aqui. Ele é o vice-presidente, não sei se a senhora conhece, da psoríase Brasil, e ele é paciente também de psoríase e artrite psoriásica. Então, ele está comentando, não sei... Eu, na realidade, eu sou copartícipe com o José Célio na ser portadora da artrite psoriásica. Então, eu, depois de 30 anos de formada, militando com a psoríase desde que formei, há mais ou menos 3 anos, eu comecei com dores articulares, então eu fiz aquele diagnóstico CRM positivíssimo. Então, difícil, né? Então, eu comecei com as dores sem psoríase e o quadro abriu depois. Então, essa é uma validação, uma fala da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, é claro que um contingente de pessoas muito grande, mas diferente de quando eu falo, por exemplo, de uma dermatite atópica que atinge crianças e adolescentes em 20, 30% das populações. Então, quando eu falo de 1,6% e 20%, 30% da população em algumas doenças, então, o raro não é porque é pouco comum, ou pouco encontrado, é porque, na realidade, a quantidade percentual é baixa. Quando eu jogo isso no absoluto, dá muita gente, mas quando eu comparo isso com hipertensão, com diabetes, então, a raridade é nesse aspecto, né? A gente fala, por exemplo, pênfigo, é raro, é sofrido, é doído quem tem. Então, a minha vida foi verdadeiramente muito impactada. Eu precisei sair de circulação, basicamente. Eu fiquei com presenteísmo, com algumas atividades, mas os congressos, era difícil ir, eu não conseguia andar, eu não conseguia puxar a malinha, enfim. Eu tive um impacto eu adoro maquiagem, né? Adoro, sou apaixonada. E eu não conseguia fazer minha maquiagem, porque segurar o celular, eu não conseguia segurar o celular na crise intensa da doença. Até que fui caminhando dentro do protocolo e hoje eu sou utilizadora de terapia biológica, que é uma forma de tratamento fornecida pelo sistema privado, sistema público de saúde. Então, Zé Célio, eu sei que a doença é impactante, que é judia da gente demais. Então, quando eu falo do impacto na qualidade de vida, eu estou falando daquilo que eu sofri, daquilo que eu conheço com os pacientes, mas daquilo que efetivamente eu também passei. Então, eu sei que não é fácil, que quem está passando, eu digo que 1% é pouca coisa, mas quando é comigo é 100%, né? Quando é comigo na minha vida é 100% de impacto em mim. Né? Mas essa é a fala da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quando eu trago laudos, relatórios, eu estou falando, quando eu falo do presenteísmo, do absenteísmo, eu estou falando de trabalhos científicos, sejam nacionais, sejam internacionais. Então, é uma doença rara, sim, 1,3% em comparação a diabetes, asma, rinite, é bem menos. Tá certo? Tá, ok. E a última questão, que nós temos algumas pessoas, alguns pacientes dizendo que estão se automedicando. Tem um que está tomando o Secukinumab por conta própria, outra moça que diz que sofreu muito, que ela chegou a ter 90% do corpo acometido, está tomando metrexato, e temos outros relatos. Eu creio que isso também aos doutores é algo a comentar, e com isso eu finalizo aqui as minhas inserções. A automedicação é uma coisa que não deve ser feita, porque todos esses medicamentos, sejam imunossupressores, seja terapia biológica, eu não vou entrar em detalhes, às vezes eles precisam de acompanhamentos com exames a cada 3 meses, porque todos
podem dar problemas. Então, eu sempre digo para os pacientes, às vezes a gente prescreve um determinado medicamento oral, às vezes ele consegue fácil comprar, e aí eles compram e começam a utilizar. E muitos deles desenvolvem complicações graves decorrentes do uso de automedicação. Então, é necessário um controle, é necessário um acompanhamento, são medicamentos que têm reveses, às vezes seríssimos, e aí a gente precisa de acompanhamento médico mesmo, né? Então, eu não aconselho a automedicação, né? Na realidade, só a hidratação, que é beber água. Então, isso decida quanto você tem que beber. Agora, medicamentos, nenhum eu oriento a automedicação, porque você pode ter problemas não correlacionados ao remédio, porque e até mesmo as interações medicamentosas, né, doutora Fran, a senhora que é farmacêutica. Quantos medicamentos têm interações medicamentosas? Desses imunossupressores, a gente tem que ter um cuidado absurdo para prescrever. Essa é uma das grandes limitações, porque alguns dermatos também não têm interesse, porque são pacientes que tomam muito tempo, a gente precisa de muito cuidado, a gente precisa de uma avaliação longa, mas eu sempre me dediquei ao tratamento das doenças autoimunes, é uma área que eu gosto, sempre gostei, tenho uma dedicação e reafirmo, não faça automedicação, é um prejuízo para você. Obrigada, doutora. De minha parte, eu finalizo, agradeço muito ter mediado essa live excepcional, da qual o seu grupo de trabalho, passo a palavra à presidente Gladys Lima. Foi um grande prazer ter estado com vocês. Eu agradeço, fiquei imensamente feliz de ver o quanto foi maravilhosa essa live, esclarecedora e minimamente de vocês. Já selo aqui esse nosso compromisso de criar todos, nós elaboramos uma proposta e seguir adiante. Valeu muito, eu tenho certeza muito felizes, assim como nós, sessão de pacientes. Ana Paula, muito obrigada, sempre como uma excelente coordenadora de comunicação. Doutora Elizabeth, parabéns. Foi uma explanação maravilhosa. Doutor Leonardo, querido, achou que não ia lhe passar alguma coisa, pouquinho não, vai ser bastante grande, né? Se der esse desafio. A Fran pode estar muito bem, deputada, nos auxiliando aqui no Rio Grande do Sul. E essa é a coisa bonita que eu vejo. Eu não vejo parlamentares, eu vejo aquelas pessoas que queriam se engajar em todo esse nosso trabalho. Obrigado, uma boa noite a todos. Nós ficamos 1h34, nós ficamos sempre 1 hora. A conversa é muito boa e trouxe muita coisa boa que a gente pode estar aí criando com esse time que está se formando. Muito obrigada, uma boa noite a todos. E a todos assistindo. Beijo. Valeu, muito obrigado. Beijo para todo mundo. Semana que vem tem mais. Até mais. Semana que vem a gente vai falar de tratamentos tópicos com a doutora Jaqueline Barbosa neste mesmo horário, quinta-feira. Aguardamos todos. Grande abraço. Tchau.